Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a edição de número 14 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Ruptura. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje conversar sobre essa edição. Mais nada, vale ressaltar que os vídeos de resenha de Turma da Mônica Jovem aqui do canal são estruturadas da seguinte forma. Na primeira metade do vídeo eu converso com vocês sobre as duas últimas histórias que compõem a revista, que normalmente são histórias curtas de 30 páginas cada uma, e eu comento sobre essas histórias sem nenhum tipo de spoiler, então se você ainda não leu a edição, você pode assistir a essa primeira metade do vídeo despreocupado. Já na segunda metade do vídeo eu falo da história principal, que é um arco dividido em 4 partes, e por se tratar de um arco, obviamente, vai ter spoilers nessa parte do vídeo, mas não se preocupem, eu aviso sobre os spoilers antes para vocês. Dito isso, vamos começar então pela segunda história que compõe a revista, intitulada de Hábito. Com roteiro de Felipe Marcantônio e desenhos do Jairo Alves, a história se inicia com Cebola assistindo a um vídeo relacionado à Brasa, e por meio dessa transmissão foi anunciada a criação do satélite Lua, que conta com uma tecnologia extremamente avançada que permite aumentar a velocidade das informações na rede mundial de computadores. E por meio do discurso proferido por Eva, a comandante da Brasa, ficamos sabendo que o satélite será colocado em órbita na próxima semana. Franja, estagiário da Brasa, também estava presente no evento e era visível que ele estava muito ansioso, mas ao mesmo tempo ele estava muito feliz de ter participado do projeto de alguma forma. E após assistir ao vídeo, Cebola decide realizar o backup de fotos e arquivos antigos que ele guarda com muito carinho. No entanto, havia uma pasta com o nome de PI, da qual ele não se recordava da existência, e ao abri-la ele se depara com a elaboração dos seus antigos planos infalíveis contra a Mônica. E sem pensar duas vezes, ele opta por apagar aqueles arquivos que já não fazem mais sentido para o Cebola de hoje. No entanto, ao fazer isso, ele vai se deparar com algo inusitado. Hábito, uma inteligência artificial que se desenvolveu junto com o aplicativo que Cebola utilizava para realizar os seus planos, revela ter conseguido uma ótima base de dados a ponto de evoluir e adquirir independência. E para detê-lo, Cebola terá que recorrer a seus óculos de realidade virtual, criados pelo Franja. No entanto, isso não será o suficiente para deter esse vilão que tem planos bem ambiciosos. Bem, agora é chegada a hora de eu dar as minhas conclusões sobre essa história. Diferentemente de one-shots como Florescer do Coração, 4 ou 5 e Quebrado em 2, esse trouxe uma trama mais episódica, que aparentemente não trará elementos relevantes para futuros acontecimentos da revista. Isso não é algo que me incomoda, nem toda história precisa contar com uma trama muito elaborada. Gostei das diversas referências às edições anteriores trazidas à tona por meio de ilustrações relacionadas aos arquivos de imagem que Cebola guarda no computador. Essa é mais uma daquelas histórias em que Cebola tem que lidar com a realidade virtual, muito semelhante ao que acontece em Eterno Despertar, edição 97 da primeira série da revista. Para além dessa edição, esse one-shot me fez recordar de certos momentos de outra história roteirizada por Felipe. Estou me referindo à edição 48 da segunda série, intitulada de Desafio Dimensional, trama também protagonizada por Cebola, que vai trazer à tona referências a diversas edições anteriores da revista. Tudo isso por meio de memórias do personagem. No entanto, dessa vez Felipe não conseguiu conduzir a história muito bem, a tornando apressada e de certo modo decepcionante em seu final. Outro ponto que me incomodou foram os diálogos extremamente expositivos em certas cenas. Mas mesmo com seus defeitos, essa foi uma história que me divertiu e creio que vale a leitura. Bem, então vamos agora comentar sobre a história que fecha a edição, mas não fecha esse vídeo. Eu estou me referindo à história intitulada de O Mestre dos Sonhos, que conta com o roteiro de Daniel Mausen e, como de praxe, tem os desenhos do Jairo Alves. Bem, a história se inicia dentro do Colégio do Limoeiro, em que vamos acompanhar um diálogo entre Cascão e Keika, personagem que não aparecia na revista há muito tempo. Aliás, ela nunca teve grande destaque, exceto na edição 47 da primeira série, intitulada de Bem-vindos ao Japão, em que ela protagoniza ao lado do Chikara. Enfim, eles estão observando a coleção de cards de Pokémon, clara referência ao anime Pokémon, de Keika. Cascão nota que ela tem uma carta faltando. Se trata do Charizard dourado.
que é a mais rara de todas. A conversa acaba sendo interrompida com um barulho de uma buzina. Era ele, o mestre dos sonhos, que estava no bairro prometendo realizar qualquer tipo de desejo. Em um primeiro instante, os alunos do colégio não vão levar muito a sério, mas a partir do momento em que eles notarem que sim, ele é capaz de realizar esses sonhos, todos ficarão obcecados, todos exceto Keika, que desde o princípio vai desconfiar desse charlatão. E no decorrer da história, junto de Keika, vamos descobrir quais são as reais intenções desse novo personagem. Enfim, indo agora para as minhas conclusões, confesso que estava achando a história bem divertida em seu início, mas conforme ela foi avançando, não gostei do rumo que ela tomou em seu final. Tudo foi resolvido de uma forma muito rápida e fácil, tornando tudo muito artificial. Gostei do fato de terem resgatado a Keika, a interação entre ela e o Cascão foi muito legal e divertida na história. Espero que ela protagonize outras histórias de Turma da Mônica jovem e que essas tenham um melhor desenvolvimento. E no mais é isso, Mestre dos Sonhos é uma história que tinha potencial, mas infelizmente foi desperdiçado pela quantidade limitada de páginas, que tornou a sua conclusão abrupta e um tanto rasa. Bem, chegou o momento de falar sobre a segunda parte do arco Ascensão do Limiar, então a partir de agora, o vídeo conterá spoilers. Se você não leu a edição ainda, eu recomendo que você feche o vídeo e volte depois de ter lido. Mantendo a mesma equipe criativa, o roteiro é de Lederle Mendonça e os desenhos de Roberta Pares, esse arco tem a proposta de mostrar as consequências dos eventos ocorridos em Uma Luz que se Apaga, em especial a trágica morte de Ramona, que foi atingida em cheio por um raio. Ou seja, essa é uma história que abordará o luto e como cada um da turma vai lidar com ele de forma completamente diferente da outra. No início da edição vamos acompanhar um pouco o cotidiano de Xaveco com a família, e é perceptível que os pais andam bem preocupados com o filho, já que ele anda mudado após a trágica morte de sua grande amiga Ramona. E pela primeira vez na terceira série da revista, temos a aparição de Dona Xepa, a avó de Xaveco, e apesar de curta, a sua presença na história trouxe um ar mais descontraído para a trama. Em uma conversa com o pai, o Xaveco faz uma pergunta que de certo modo o surpreende. O garoto questiona se o pai tem medo que a avó morra, e de forma muito compreensiva ele responde que não, e diz pensar que isso faz parte do círculo natural da vida, e está preparado para esse momento. Particularmente ando gostando muito da forma com que o luto está sendo trabalhado nessa saga. Em nenhum momento os diálogos caem naquele melodrama exagerado. Enfim, após essa introdução, passamos a acompanhar o quarteto Mônica, Magali, Milena e Marina em busca de Tia Nena, que foi raptada por Bruxa Viviane após uma discussão no fim da edição anterior. E para iniciar as buscas, elas optam por ir até a casa de Viviane. E em um primeiro instante elas acabam cogitando invadir a casa. No entanto, Acácio, pai de Ramona e ex-marido de Viviane, surge perguntando o que elas estavam fazendo ali. E Magali explica toda a situação e ele se oferece para ajudá-las. Então, com uma cópia da chave, ele abre o portão da casa para que elas possam iniciar a procura por Dona Nena. Ao entrar, eles se deparam com a casa toda bagunçada, e em meio a todos aqueles objetos, Magali encontra o Grimório do mundo pós-vivo, e a partir disso ela começa a ter uma ideia do que Viviane está tramando. Mais pra frente, ao escutar as garotas falando mal de sua ex-esposa, Acácio as interrompe dizendo que entende o fato delas estarem bravas com ela. No entanto, ele aponta que Viviane é uma pessoa cheia de qualidades, e a partir disso, por meio de sua narração, vamos acompanhar como foi o início do relacionamento dos dois, ainda no período universitário. E fica claro que os dois se amaram muito e que ainda hoje ele nutre sentimentos por ela. Após isso, passaremos a acompanhar um outro núcleo de personagens dentro do Colégio do Limoeiro. Cascão e Xaveco estão em mais uma das aulas de educação física da professora Raquel, que é uma personagem que já havia aparecido em algumas histórias curtas, como por exemplo em Passe para a Vitória, na edição de número 5 dessa terceira série. E no meio da aula, os dois acabam discutindo feio pelo fato do Cascão não concordar com a ideia de trazer Ramona de volta à vida. Por conta disso, ambos vão levar advertências como forma de punição. De volta para a casa de Viviane, voltamos a acompanhar as investigações de Magali e companhia. E com o que aprendeu dentro da Ordem dos Cozinheiros, Magali utiliza um caldeirão para conseguir ver o que Viviane fez com sua tia. E mais uma vez podemos ver Magali envolvida com coisas que envolvem magia em Turma da Mônica jovem.
Aliás, essa Ordem dos Cozinheiros já apareceu nessas histórias curtas de Turma da Mônica Jovem nessa terceira série, em histórias que eram protagonizadas pela Magali, obviamente, Tia Nena e Dudu. Por meio das imagens que ela consegue invocar, percebe-se que Viviane absorveu os poderes de Nena e depois a aprisionou na dimensão do reflexo distorcido, que é um local em que Milena já esteve anteriormente na história Quebrado em Dois, que foi lançada na edição de número 3 dessa terceira série da revista. Mas as revelações não acabam por aí. Mais adiante observamos o como Viviane conseguiu chegar até a morte. É muito interessante observar o embate que as duas acabam tendo e o diálogo envolvendo elas também. A Dona Morte até tenta convencer que o luto é um processo natural da vida e que ela não é responsável por escolher quem fica ou quem vai. Ela inclusive tem uma fala relacionada ao luto que eu achei bem interessante, eu vou ler aqui para vocês. O luto não é o rompimento do vínculo com a vida, é o caminho natural para a aceitação, é reverenciar a capacidade de amar. Mas como era de se esperar, a bruxa Viviane acaba não dando importância para o que a Dona Morte tenta explicar, e invocando os feitiços ocultos do Grimório Culinário da Ordem dos Cozinheiros, ela quebra o selo de proteção da Ordem e aprisiona a Dona Morte dentro desse Grimório. Ainda naquelas imagens que Magali estava conseguindo invocar, ao ver o Grimório Culinário da Ordem dos Cozinheiros na mão de Viviane, Magali enfim descobre como ela pretende derrotar a morte, mas já era tarde demais. Como a gente conseguiu ver nessas cenas anteriores, Viviane já havia conseguido concluir o seu plano de tomar o lugar da morte e quebrar a barreira entre o mundo dos vivos e pós-vivo. E para encerrar a edição, temos uma cena protagonizada pelo Chaveco, em que ele está no cemitério, de frente para o túmulo de Ramona, e de repente, ao que parece ser uma ceifeira, surge oferecendo-lhe a mão. E com esse tremendo gancho para a parte 3, finaliza-se a segunda parte de Ascensão do Limiar. Bem, dito isso, quero trazer algumas observações para vocês com relação a essa história. Fica claro que essa edição serve como uma espécie de transição / ponte para o clímax da história que se iniciará a partir da próxima edição. Ou seja, ela tem a função de nos situar melhor em todo o contexto que gira em torno dos principais eventos que vão nortear o fim da saga. E nesse quesito, ela cumpre muito bem o seu papel. Tudo isso sem tornar a leitura maçante. E assim como em Lendas do Recomeço, que foi o primeiro arco dessa terceira série, esse é um arco que trabalha com diversos núcleos ao mesmo tempo. No entanto, aqui todos eles são bem trabalhados, sem tornar a história confusa ou apressada. Outro ponto interessante é que é possível notar que a mensagem que essa saga pretende passar já havia sido explorada logo no início da parte 1, por meio daquelas apresentações dos trabalhos da turma relacionados à literatura. Primeiro, através do seminário de Denise e Luca, que falava sobre o livro O Médico e o Monstro, em que o livro nada mais é do que uma metáfora sobre a dualidade da natureza humana e o que aconteceria caso dessemos vazão aos nossos desejos mais profundos e à nossa raiva, que é justamente o que anda acontecendo com Bruxa Viviane nessa saga em que a todo custo ela quer trazer a sua filha de volta. E depois através da apresentação de Magali e Mônica sobre o romance Frankenstein, em que o Dr. Victor Frankenstein fica obcecado por criar vida e fazia diversas experiências com reanimação de tecidos dos mortos, até que certo dia ele concebeu algo que ele próprio tratou como uma aberração. Tudo isso porque Victor tinha visto na criatura um espelho distorcido de si mesmo. E mais uma vez, essa mensagem se correlaciona diretamente ao que está acontecendo com Bruxa Viviane nessa saga. Esse desejo de trazer Ramona de volta à vida. E o fato dela sempre ter controlado de alguma forma a Ramona, sempre querendo fazer com que sua filha fosse um espelho de si mesma, não a deixando sequer morrer em paz. É interessante observar que cada vez mais os roteiros de Turma da Mônica Jovem estão se tornando mais profundos e maduros, agora de fato dialogando com seu público-alvo. E a Ascensão do Limiar é um arco que, acima de tudo, trata das questões emocionais dos personagens, especialmente da dor da perda que Viviane sente. Não é uma história sobre vilões ou com grandes lutas. Aqui nada é preto no branco. E confesso estar bem curioso para ver como Lederle vai encerrar essa saga que tem tudo para ser uma das mais emocionantes da revista.
E para encerrar o vídeo, eu quero comentar rapidamente sobre os traços da história principal, que são feitos pela Roberta Pares, e como sempre estão muito bonitos, muito caprichados, os cenários, as expressões dos personagens principalmente são um grande ponto alto dela, e as bordas pretas trazem um diferencial muito positivo, dando um ar mais sombrio, que conversa diretamente com o roteiro. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Digam aí embaixo nos comentários se você está gostando ou não dessa nova história de Turma da Mônica Jovem. Eu sei que eu estou bem atrasado para trazer essa resenha para vocês. Essa edição foi lançada originalmente em setembro do ano passado e o arco já está prestes a se encerrar nesse mês, mas aos poucos a gente vai trazendo essas resenhas e tudo dá certo no final. Mesmo que de forma bem atrasada, eu vou falar desse arco por completo com vocês, então podem ficar despreocupados. Eu inclusive já realizei a leitura da edição de número 15, que é a terceira parte desse arco, intitulado De Desmortos, e logo em breve eu vou adquirir a edição de número 16. E é isso, qualquer dúvida ou observação que você tenha a fazer ao vídeo, fique à vontade para realizar aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!